Encontrados mortos na madrugada de hoje na zona de Xiango, na cidade de Maputo. Testemunhas contam que o mais provável é que tenham sido mortos no local e depois abandonados naquela zona. Mais um crime hediondo na cidade de Maputo. Tudo terá acontecido na madrugada desta quinta-feira, quando, alegadamente, esses dois indivíduos foram crivados de balas num outro local e depois foram despejados nesta zona de Xiango, no bairro Albazine, quarteirão 19. Chocados. Foi como acordaram os moradores desta zona depois de verem dois corpos crivados de bala abandonados num terreno baldio. Os moradores da redondeza dizem não ter ouvido barulho à noite, o que lhes fez defender a tese de que as vítimas teriam sido abandonadas depois de mortas. Vocês não viram tiros aqui? Não, não vimos tiros. Não vimos nada. Sim. Mas o que vocês acham que aconteceu aqui? O que eu sei, só que dizer que viram de carro, viram despejar aqui, viram assim, logo saíram assim. Sim, viram só trilha de carro. Nenhum barulho de tipo que se... Nós aqui estamos mal, porque estamos no meio do mato. Nós aqui sofremos, essa zona não tem iluminação, conforme está a ver. Isto aqui é muito simples, a pessoa te levar, te violar. Mas é normal que aconteça essas coisas aqui? Mas não é... Isto aqui é daqui para a primeira vez, mas aconteceu, mas não agora. Mas isto aqui mesmo, nós já temos coração já nas mãos, porque nossos maridos é caminho, conforme está a ver, é caminho para Albazine. A zona de Xiango, localizada ao longo da estrada circular de Maputo, não só é famosa por disputa de terra, como também tem registrado outros crimes. Até a saída da nossa reportagem por volta das 10 horas, os corpos continuavam estatelhados no chão. Ainda não se sabe sobre razões que terão levado à morte daqueles dois cidadãos. Os moradores dessa zona queixam-se de falta de iluminação que acaba propiciando a prática de crimes neste local. As imagens são de Bartolomeu Langa, Raul Massing, para a STV. Em Cabo Delgado, mais de 50 famílias residentes no bairro de Paquitaquete, em Pemba, poderão abandonar suas residências se continuar a chover nos próximos dias devido às inundações. Já no bairro de Gingona, várias casas, incluindo 2 escolas, estão na iminência de desabar na sequência das chuvas. As chuvas que caem nos últimos dias na capital provincial de Cabo Delgado continuam a causar estragos, sobretudo nas zonas baixas. No famoso bairro de Paquitaquete, as águas invadiram residências e as famílias afetadas perderam vários bens. A primeira água vem com um pouco de velocidade, conseguiu passar na própria valeta. E a segunda vez que a água passa, então não tinha medo, tinha que ultrapassar o muro até dentro. Quando a velha decide ir ver dentro como o estado da água como está, encontra cheia de água nos joelhos. Veio a chuva, depois que estragou a casa. Perdeu muita coisa. Nesse lado, tudo ali está estragado. Aqui estou a tentar tirar a água para fora, porque entrou até dentro da casa. Assim, todas as coisas estão em cima da mesa, outras coisas estão em cima da cama. O colchão já penduramos, todas as coisas estão em cima da cama. O presidente do Conselho Municipal de Pemba, que visitou algumas áreas afetadas, disse que a idilidade está em prontidão para intervir e várias famílias serão transferidas de zonas vulneráveis para áreas seguras. Naquela situação em que a situação for de termos que mudar, como disse antes, nós, Conselho Municipal, estamos disponíveis para alocar novos espaços mais seguros, como fizemos no ano passado. Cerca de 87 pessoas tivemos que alocar alguns talhões. Infelizmente, uns abandonaram, acabaram transicionando esses talhões para outras pessoas. São desafios, né? Temos que conviver com elas, ver como é que poderemos travar isso. E a situação que nos apresenta agora é que, de fato, temos 2 cenários. O primeiro cenário, que é de afastar o perigo das pessoas. E isso ainda pode acontecer, pode-se fazer algum trabalho. O outro cenário é que as pessoas devem sair do perigo.
No bairro de Jingone, as chuvas ameaçam destruir várias casas. Parte das escolas primárias Maria Nazareno e Amizade também estão na iminência de desabar e a Edilidade garante que já tem solução à vista, que passa pelo desvio das águas das chuvas e impedidas por algumas construções. No distrito da Moamba, exploradores de areia estão a erguer barreiras sobre o rio Nkomati, alegando acesso a novas áreas de exploração. A situação está a interromper o curso normal da água do rio, prejudicando a produção agrícola a centenas de famílias. Um crime ambiental que condiciona a vida de milhares de famílias. A pouca água que ainda resiste à seca no rio Nkomati está condicionada a decorrer desde o segundo semestre do ano passado, na sequência destas barreiras erguidas pelos exploradores de areia, alegando pretender ter acesso a novas áreas de exploração na outra margem do rio. A justificação dos exploradores é que já não existe areia no lado em que estavam a explorar, entretanto, não criaram condições para a passagem de água. Isso começou a partir de junho, julho deste ano passado, né? Porque eles também aproveitam essa altura em que o nível do rio baixou. Então, fecha-nos aquela pouco água que ainda continua a correr. Eles estão a dizer que ele já não vai conseguir destruir tudo isso aqui, mas é ele que fez. Agora ele está a pedir o apoio para ele ser ajudado, aquele que ele fez. Eu não sei quem vai ajudar a ele para aquilo que ele fez, porque é ele que fez isso aqui, ele tem que destruir. Os agricultores queixam-se ainda de estar a registrar prejuízos pelo fato da água de que dependem já não chegar às suas machambas. Os prejuízos são vários. Até eu já deixei de ser agricultor, porque eu era agricultor do Muxia. A água lá não chega, nem nada. Porque essa água que está a passar aqui, que está bloqueado, nem para chegar lá no meu campo, nem chega. E nem para abastecer este aqui, esse o eletrobomba daqui, não chega. As motobombas estão ali, todos parados ali. Eles vão funcionar, não tem água. Bloquearam água, estão como estão a ver. Está aqui água. Desde o ano passado, os exploradores já ergueram 12 barreiras desta natureza ao longo do rio. Depois de vários encontros de conversação, o governo de Moamba deu esta quarta-feira um ultimato aos exploradores. Falamos com os areieiros e chegamos a acordo com eles que eles têm que fazer limpeza para permitir que as águas utilizem os cursos normais. Demos prazo de uma semana para eles remover aquelas barreiras que eles fizeram, que é para a água poder correr normalmente. É o que vamos fazer isso a partir de hoje, entra a partir de hoje. Dentro de 8 dias tem que ter resolvido tudo isso. Uma das principais consequências da estiagem no distrito da Moamba, agravada pelo bloqueio do rio Nkomati, é que em algumas zonas como esta em que nos encontramos, praticamente já não chega água e a população depende de um pequeno fio deste precioso líquido para poder produzir, consumir e dar de beber ao gado. A imagem é de Elton Tsemban, Antônio Tiwa, de Moamba para a STV. A vice-ministra da Agricultura e Segurança Alimentar visitou quarta-feira os distritos da Moamba e Magude para acompanhar de perto a situação da seca que afeta a província de Maputo. Luísa Mek recomenda aos criadores a transferirem o gado afetado para zonas onde ainda é possível pastar. Com a seca a afetar mais famílias em Maputo, Luísa Mek foi esta quarta-feira ver de perto o drama causado pela escassez de chuva nesta província. A vice-ministra da Agricultura e Segurança Alimentar começou por escalar o distrito da Moamba, onde estima-se que mais de 100 cabeças de gado bovino morreram e 3.600 famílias estão ameaçadas pela fome. Aqui, interagiu com Felipe Cossa, criador visitado há uma semana pela STV e que perdeu 35 cabeças de gado em menos de 5 meses. E transferi daqui para lá 30 cabeças. E lá, de dezembro até agora, já conseguiram dar mais, já são 44 cabeças que estão lá. Então, conseguiu transferir de uma zona seca para uma zona onde tem melhor pasto. Exatamente. E está a recuperar os animais. Exatamente, estou. Então, essa ação foi tardia, devia ter feito muito antes. Muito antes. Já em Magude, Luísa Mek foi confrontada com o mesmo retrato. Depois de Moamba, este é um dos distritos que mais perdeu gado bovino nos últimos meses devido à seca.
Após a visita, a vice-ministra recomendou aos criadores a transferirem o gado para zonas onde ainda existe pasto. A recomendação que nós damos aos criadores, primeiro, se conseguir-se transferir os animais da zona seca, onde não existe pasto, para uma zona com existência de pasto para alimentar os animais, seria o ideal. Segundo, nós estamos a trabalhar no sentido de que fazer entender ao criador qual é a necessidade de prepararmos esta campanha, prevenirmos a época seca, no sentido de que antes da época seca temos que estar prevenidos com a introdução de produção de feno. Para reduzir o risco de fome, Luísa Meck diz que a aposta da população devem ser as culturas resistentes à seca. Que haja grande motivação, massificação, da produção de culturas que sejam resistentes à seca, de modo que possam suprir o efeito que nós estamos aqui a passar. Dados globais indicam que em toda a província, mais de 120 mil pessoas estão ameaçadas pela fome. Porque apesar da seca, há quem ainda consegue produzir. Nos 2 distritos, a comitiva visitou agricultores que têm estado a resistir à escassez de chuva através de sistemas de irrigação. Cerca de 75 mil pessoas são afetadas pela fome em 5 distritos da província de Inhambane. A Oxfam vai desembolsar mais de 4 milhões de libras para garantir comida às comunidades afetadas pela seca. 75 mil pessoas estão afetadas pela fome como resultado da escassez de chuva na província de Inhambane. Os distritos de Panda, Umuine, Funhaloro, Mabote e Govuro são os que estão em situação alarmante, o que levou o governo a tomar medidas urgentes para evitar que estas pessoas morram à fome. A organização não-governamental Oxfam vai desembolsar cerca de 4 milhões de libras, qualquer coisa como 267 milhões de meticais para o programa de resposta à fome, que vai consistir em 3 pilares básicos com incidência direta nas comunidades. Que é a provisão de alimento, kits de alimento, também a provisão de cimento e, finalmente, reabilitação e construção de algumas fontes de água. Temos intervenções que são imediatas, que visam essencialmente a criar capacidade das pessoas terem acesso aos alimentos, através de sistema de senhas para alimento. E temos a componente de espécie de relançamento da atividade agrícola, porque é do comum consenso que as pessoas, por causa da seca, acabando o seu estoque de sementes. Então, a ideia principal é repor a capacidade produtiva das pessoas. A delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Inhambane, Biarina Trapez, reconhece que a seca pode prolongar-se por mais tempo, mas garante que o programa está desenhado para evitar a ociosidade dos beneficiários e a continuidade da produção de comida após o fim do financiamento. Esse apoio vai ser até outubro. De aí que no desenho das atividades nesse âmbito foi indicado que temos que apostar também atividades que tenham continuidade. Estamos a dizer, se nós estamos a dizer que vamos construir uma fonte de água, essa fonte até outubro não vai terminar. Vamos continuar e vamos resolver os problemas da população. Estamos a dizer que vamos distribuir sementes para as populações aproveitarem as baixas, aproveitarem as lagoas, que é uma riqueza aqui em Inhambane. Então, isso também vai ter uma continuidade. Portanto, outubro é o fim de apoio financeiro, mas continuidade das atividades vão ter continuidade sim. O governo provincial de Inhambane reuniu o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, as organizações não-governamentais CARE e Oxfam, seus parceiros neste programa de mitigação da fome, para aprimorar as linhas de implementação do programa, bem como proceder ao lançamento oficial do mesmo.
Passou para amanhã a decisão do Tribunal de Berbenton sobre que medidas de coação serão aplicadas aos 2 moçambicanos detidos no dia 25 de dezembro na fronteira de Ressano Garcia com elevadas quantias de dinheiro. A defesa pede liberdade condicional mediante pagamento de caução, enquanto o Ministério Público prefere mantê-los presos por considerar que há perigo de fuga. Esta quinta-feira foi praticamente o último dia em que a defesa e o Ministério Público tiveram mais uma oportunidade para esgrimir argumentos que convençam a juíza a aplicar as medidas de coação aos 2 moçambicanos já contas com a Justiça Sul-Africana por transporte ilegal de elevadas somas de dinheiro. O Ministério Público pede a manutenção dos mesmos em prisão porque entende que há perigo de fuga e por isso arrolou como testemunha o investigador do caso, que explicou ao tribunal que este perigo reside no fato de ter conhecimento de que eles têm outros passaportes em sua posse para além dos apreendidos pela polícia. É a razão que faz com que eu tenha dúvida ou então não possa declarar liberdade por caução, porque os outros passaportes não estão em minha posição. Pode ser fugitivo e que acontece também, uma outra pessoa pode trazer aqueles passaportes que ele não apresentou e poder desaparecer do país. A defesa desvalorizou esse perigo, dizendo que há mecanismos para bloquear os passaportes acusados, impedindo-os de se ausentar da África do Sul. Então, se nós formos a levar todos esses passaportes e formos a marcar os passaportes por lá do cenário digital, então vai acontecer que esse pessoal não vai conseguir fazer o movimento. Então, deixa eu ver o que o senhor acha disso. Mas o investigador recordou ao tribunal que quase todos os dias julga casos de moçambicanos que violam a fronteira e entram ilegalmente neste país. O caminho que eu conheço é o caminho legal, que as pessoas passam diretamente da fronteira apresentando os seus documentos. Mas também nós temos outros cidadãos que passam as fronteiras usando outros caminhos, que estão ilegais aqui no país. A Procuradoria arrolou ainda o diretor de imigração da fronteira dos Libombos para explicar o movimento dos 2 detidos e na documentação em que o mesmo entregou ao tribunal e que havia, por exemplo, o registro da entrada de Momad Hassane a partir do aeroporto de Oliver Tambo no dia 29 de junho de 2012, cujo movimento de entrada foi feito com 2 passaportes diferentes no intervalo de 3 minutos. A procuradora usou este fato para pedir o adiamento do julgamento por mais 7 dias, porque recebeu dos serviços de imigração um dossiê com 66 páginas que descrevem os movimentos fronteiriços dos 2 detidos desde 1997 e que precisava de tempo para examinar essa informação toda. Em relação à justiça, o jeito que deve ser, eu acho que este caso deve ser adiado por mais 7 dias. A ausência de outros passaportes não serem submetidos aos advogados, então isso quer dizer que os acusados algo estão a esconder. A defesa recusou-se e disse que já haviam sido feitos muitos adiamentos. Adiar esse caso em relação à liberdade dos acusados, ela está dentro. Em caso de determinar ou em caso da demora do bem, então o tribunal tem que tomar certas estratégias para poder resolver ou então dar a liberdade a este caução. No final, a juíza optou por adiar a sua decisão e as alegações finais para esta sexta-feira, para dar tempo ao Ministério Público para se preparar e ela própria precisa refletir para tomar a melhor decisão. No entanto, deixou claro que a decisão não vai passar desta sexta-feira. O Serviço Nacional de Imigração reconhece que um cidadão pode ter mais de um passaporte válido, desde que o antigo já não tenha espaço para novos carimbos. Entretanto, a instituição diz que está em curso uma investigação interna para apurar mais dados sobre como os 2 moçambicanos que estão a ser julgados na África do Sul tiveram acesso aos documentos. Depois do surgimento de novas informações, segundo as quais os 2 moçambicanos que estão a ser julgados na África do Sul por contrabando de dinheiro possuíam 14 passaportes válidos, o Serviço Nacional de Imigração reagiu ao assunto. A instituição diz que é legal que um cidadão tenha mais de um passaporte, desde que esgote o número de páginas úteis. Nós temos tido casos de cidadãos que requerem mais do que um passaporte, mas isso acontece quando o passaporte já não tem o número de páginas que permite aquilo que é a posição do carimbo nos postos de fronteira, postos fronteiriços. Então, neste caso, o requerente dirige ao Serviço de Imigração para fazer o pedido de um novo passaporte, mediante aquilo que são requisitos de apresentação desse mesmo passaporte, para que possa permitir ao Serviço de Imigração verificar que realmente esse já não permite fazer a posição do carimbo. Exato. Assim sendo, emitimos um novo passaporte que é atualizado no sistema, um novo passaporte. Sim, sim.
E o serviço tem um cadastro de todos os passaportes que a pessoa já teve? Sim, nós temos. E é possível o cidadão estar a usar todos esses passaportes ao mesmo tempo? Uma vez que nós emitimos um novo passaporte, significa que os restantes passaportes deixam de funcionar, porque já não tem um número de páginas que possa permitir aquilo que é a posição do carimbo. Em alguns casos fazemos a devolução desse mesmo passaporte por causa dos vícios que o próprio cidadão tem no passaporte. A porta-voz da instituição não comentou sobre os documentos dos réus Hassan Mohamed e Abdul Ahmed, mas garantiu que está em curso uma investigação interna para apurar mais detalhes. O Serviço Nacional de Migração está a trabalhar de modo a apurar e colher mais detalhes sobre este caso. Apesar de ser do Serviço de Migração reconhecer que é possível o cidadão ter mais do que um passaporte. Mais de 22 mil mineiros já substituíram os documentos de viagem emitidos com falhas pelas autoridades moçambicanas. Entretanto, com o regresso da maioria à África do Sul, tende a reduzir o fluxo nos 11 postos de correção instalados pelo Serviço Nacional de Migração. O processo de substituição dos passaportes problemáticos dos mineiros, emitidos no ano passado por brigadas moçambicanas na África do Sul, continua nos postos instalados pelas autoridades nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. O novo ponto de situação dado esta quinta-feira pelo Serviço Nacional de Migração indica que mais de 22 mil dos 33 mil mineiros moçambicanos já substituíram os documentos. Os postos de atendimento vão estar a atender até a outro mineiro e esta situação está resolvida. Nós, neste momento, já atingimos o número de 22.419 em termos de substituição daqueles documentos que tinham problemas técnicos, leitura de código de barra. Quando faltam cerca de 11 mil passaportes por corrigir, o fluxo de mineiros que procuram os serviços tende a reduzir nos 11 postos instalados na região sul do país. Se até 4 de janeiro tinham sido substituídos cerca de 20 mil passaportes, nos últimos 10 dias apenas 3.215 pessoas procuraram os serviços. Que até o momento atendemos, na primeira semana, 3.215 documentos. Nomeadamente nas seguintes províncias: Maputo Cidade, Maputo Província, Ressano Gracia, que é o posto de travessia que registra maior número de pedidos de documentos de mineiros e trabalhadores sazonais, com 1.350. Temos ainda o posto de atendimento em Gaza, Chibuto, Chokwe, Inhambane, Massinga e Quisico. O Serviço Nacional de Migração diz que só vai desinstalar as brigadas de substituição dos passaportes problemáticos depois de terminar o processo. O ministro do Interior, Jaime Basílio, garantiu que o Porto da Beira terá dentro em breve segurança reforçada para fazer face aos roubos constantes de diversos produtos, com destaque para o combustível. Os assaltos constantes aos caminhões de movimento para dentro ou fora do Porto da Beira, contendo carga diversa ou mesmo dentro do recinto portuário, por vezes envolvendo funcionários e forças de segurança interna, com enormes prejuízos aos operadores e ao Estado, tende a atingir níveis preocupantes com os assaltantes a entrarem nas cabinas dos caminhões. Face a isto, o ministro do Interior, Jaime Basílio, e o ministro dos Transportes e Comunicação, Carlos Mesquita, acabam de visitar o Porto da Beira a fim de se inteirar de perto da gravidade da situação e encontrar soluções para travar os roubos com destaque de combustível. Concluímos que um trabalho mais profundo deve ser realizado pelas Forças de Defesa e Segurança, particularmente a Polícia da República de Moçambique, de modo a neutralizar esses focos. Medidas de inteligência vão ser incrementadas, vão ser aprimoradas e combinadas com patrulhamento extensivo, proteção física, enfim. As Forças de Defesa e Segurança ao nível da província vão levar um trabalho já mais técnico, mais profundo, para mapear e produzirem as devidas estratégias de intervenção. Ainda sob medidas de segurança no Porto da Beira, os utilizadores dessa infraestrutura afirmaram no encontro com o ministro dos Transportes e Comunicação, Carlos Mesquita, realizada nesta quarta-feira, que estão agastados com os constantes assaltos que sofrem a entrada e saída do Porto, fato que cria medo e desconfiança. Os caminhões com combustível são assaltados à luz do dia, são retirados combustível num troço de 1,5 km.
Até quando vamos continuar com essa situação? Os problemas de segurança no Porto da Beira envolvem outras áreas devido ao elevado grau de congestionamento. Em caso do incêndio, por exemplo, num dos caminhões que está nesse engarrafamento, nós não temos condições para fazer nem evacuação, nem de feridos, nem da viatura, nem de nada. Portanto, a situação do engarrafamento de Porto da Beira é uma situação pertinente, é uma situação recorrente que continua sem solução. Nesta reunião, o Ministro dos Transportes e Comunicação pediu à união de todos para que, junto com o Governo, se encontrem mecanismos para solucionar o problema. Moçambique precisa de aumentar o seu comércio internacional. O exportador precisa de ter segurança de que a sua carga embarcou sem ter sido manipulada. E os recebedores também precisam de ter confiança e segurança de que a carga que estão a adquirir é uma carga saudável. O governo chinês vai doar 80 autocarros da marca Majet ao governo moçambicano para usar no transporte de passageiros. Com efeito, uma delegação de especialistas chineses em produção e assistência de autocarros está em Moçambique para averiguar a capacidade de montagem dos autocarros por parte da empresa Majet Motors. A delegação de especialistas chineses em produção e assistência de autocarros encontrou-se na noite da última quarta-feira em Maputo com a vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, o embaixador da China em Moçambique, Su Jian, e representantes da Majet Motors. A governante disse que os especialistas vêm a Moçambique a propósito da promessa do governo chinês de doar 80 autocarros Majet para o transporte público. Gostávamos de facto que esta equipe técnica que veio para fazer este levantamento específico do que é esta Majet Motors, como é que isto poderá acontecer, fizesse em tempo real. Dizem que estarão cá por cerca de 4 dias, então nós os outros apoiamos em tudo que for necessário, de modo a que eles saiam daqui com dados concretos, de modo a que este projeto siga avante o mais breve possível. Desde o início desta fábrica, então, a parte moçambicana e chinesa apoiou muito, porque sabemos que é um projeto piloto para a nossa cooperação, para concretizar mais projetos no âmbito da industrialização moçambicana. Os especialistas chineses vão visitar também as empresas de transporte público dos municípios de Maputo e Matola para verem como podem ajudar na reparação dos mesmos. Para além da situação dos 80 autocarros, eles vão trabalhar com as nossas 2 empresas municipais, Maputo e Matola, exatamente para ver qual é a situação real dos autocarros anteriormente fornecidos e quais são as soluções, porque nós sabemos que grande parte destes autocarros carecem de manutenção, têm dificuldades sérias. As autoridades moçambicanas têm sido criticadas pela opção da compra de autocarros chineses sem garantias de manutenção, o que acaba por transformar os parques das empresas de transportes públicos em verdadeiros cemitérios de autocarros. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onda política sempre a conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém
que jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Vamos ao espaço de comentários com Sérgio Vieira. Sérgio Vieira, muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite, Selma. Boa noite, senhores telespectadores.